Boa noite a todos. Deu som? Deu? Hoje, 17 de setembro de 2025, noite de passos da Casa do Caminho de Tambaú, live de número 267, ou seja, 1869 dias, desde que começamos a realizar há mais de 5 anos. O Evangelho de hoje, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, item de 3 a 6, aquele que se eleva será rebaixado. Além de causa e efeito. Vivemos um tempo seco que tem feito a unidade relativa do ar de Tambaú, da região, do estado e do Brasil e do mundo ser inferior ao deserto do Saara. Isso é muito grave. Deserto do Saara, a umidade relativa do ar varia entre 14% e 20%. Nós chegamos esses dias atrás a 12%, quando o ideal para a gente ter o mínimo de saúde é 60%. E o motivo disso foi muito simples: desmatamentos. Os desmatamentos criaram a seca, e a seca está dando a oportunidade de idiotas colocarem fogo no restinho de mata que existe para nós vivermos, tá? Tudo bem. Ou plantamos árvores ou ficaremos sem água, tá? Precisamos de atitude. Plantio de árvores, tem muita gente falando, de conversa a gente está satisfeito, a gente precisa de atitude. Precisamos de atitude, né? Escolhi hoje o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. É o eu acho que fala Weiss, né? Weiss, Brian Weiss. Eu não falo nem bem a língua portuguesa, que dirá a língua estrangeira, né? Muito bem. O prefácio diz o seguinte: o Brian Weiss escrevendo isso: sei que para tudo há uma razão. Talvez na hora não tenhamos o discernimento nem a percepção para compreendê-la, porém com tempo e paciência ela acaba por se revelar. Assim foi com Caterine. Eu a vi pela primeira vez em 1980, quando ela estava com 27 anos. Ela veio ao meu consultório buscando ajuda por causa da ansiedade. Ansiedade é um problema que só deve estar acontecendo com ela, né? Tudo bem. Das crises de pânico e fobias. Embora esses sintomas se manifestassem desde a infância, tinham piorado nos últimos tempos. A cada dia ela se sentia mais paralisada emocionalmente e menos capaz de agir. Estava apavorada e compreensivelmente deprimida. Em contraste com o caos que estava sendo a vida de Catarine, na época, a minha fluía suavemente. Eu tinha um casamento estável, 2 filhos pequenos e uma carreira em ascensão. Desde o início, minha vida sempre pareceu dar certo. Cresci no lar cheio de amor. O sucesso acadêmico veio com facilidade. E no 2º ano da faculdade eu tinha decidido ser psiquiatra. Formei-me com louvor na Universidade de Columbia, em Nova York, em 1966. Ele está vivo até hoje, tá? Em seguida, fui para a Faculdade de Medicina da Universidade de Yale, onde me graduei em 1970, após um estágio como residente no Centro Médico de Bellevue, da Universidade de Nova York. Voltei a Yale para completar minha residência em psiquiatria. Ao terminar, aceitei o cargo de professor da Universidade de Pittsburgh. 2 anos depois, ingressei docemente na Universidade de Miami, chefiando a divisão de psicofarmacologia. Lá alcancei reconhecimento nacional nas áreas de psiquiatria biológica e uso de drogas. Depois de 4 anos, fui promovida professora adjunto de psiquiatria da Faculdade de Medicina e nomeado chefe da psiquiatria num grande hospital filiado à Universidade em Miami. Naquela época já publicara 37 ensaios científicos e capítulos de livros nessa área. Durante anos de estudo disciplinado, fui treinado para pensar como cientista e médico. Um detalhe: cientista e médico só acreditam nas coisas que conseguem ver, né, e provar. Amoldando-me aos estreitos caminhos do conservadorismo da minha profissão. Desconfiava de tudo
que não se pudesse provar por métodos científicos tradicionais. Sabia dos estudos da parapsicologia que estavam sendo feitos nas principais universidades do país, mas eles não despertavam o meu interesse, pareciam-me muito artificiais. Então, encontrei Caterine. Durante 18 meses, utilizei os métodos convencionais de terapia para ajudá-la a superar seus sintomas. Quando nada pareceu funcionar, tentei a hipnose. Numa série de transes hipnóticos, ela recordou-se de fatos ligados às suas vidas passadas, que se revelavam a causa de que estava sentindo. Ela pôde também atuar como canal de informação de entidades espirituais, altamente desenvolvidas, revelando por meio delas vários mistérios da vida e da morte. Em apenas alguns meses, os sintomas desapareceram e ela retomou a sua vida mais feliz e em paz do que nunca. Nada em meu passado me prepara para aquilo. Fiquei totalmente surpreso quando essas coisas aconteceram. Não tenho uma explicação científica para esses fatos. Não tenho uma explicação científica para esses fatos. Está muito mais longe do que uma iniciação científica, né? Há muitas coisas acerca da mente humana que se encontram além da nossa compreensão. Talvez, hipnotizada, Caterine tenha sido capaz de focalizar a parte do seu subconsciente que armazenou lembranças reais de vidas passadas. Ou quem sabe, ela tenha acessado aquilo que o psicanalista Carl Jung determinou inconsciente coletivo, a fonte de energia que nos cerca e que contém a memória de toda a humanidade. Os cientistas estão começando a procurar respostas para isso. Enquanto sociedade, temos muito a ganhar com as pesquisas sobre os mistérios da mente, da alma, da continuação da vida após a morte e a influência de vidas passadas no nosso comportamento atual. É óbvio que as ramificações são ilimitadas, principalmente nos campos da medicina, da psiquiatria, da tecnologia e da filosofia. A pesquisa científica rigorosa nessa área, contudo, está engatinhando. Há alguns progressos nessas investigações, mas o processo é lento e esbarra na resistência de cientistas e leigos. São tapados, né? Em toda a história, a humanidade tem resistido às mudanças e à aceitação de novas ideias. A tradição histórica está repleta de exemplos. Quando Galileu descobriu as primeiras luas de Júpiter, os astrônomos da época o recusaram a aceitar e até a olhar esses satélites, porque a existência deles era incompatível com suas crenças. Curioso isso, né? O mesmo acontece com psiquiatras e outros terapeutas que se recusam a examinar e avaliar o número considerável de provas acerca da sobrevivência após a morte física, de lembranças de vidas passadas. Seus olhos permanecem firmemente cerrados. Esse livro é minha pequena contribuição para as pesquisas que estão sendo feitas no campo da parapsicologia, sobretudo no ramo que trata de nossas experiências anteriores ao nascimento e após a morte, de nossas experiências anteriores ao nascimento e após a morte. Tudo que está aqui descrito é verdade. Não acrescentei nada e suprimi apenas as repetições. Alterei ligeiramente a identidade de Caterine para garantir a confidencialidade. Levei 4 anos para decidir escrever o que aconteceu. 4 anos para reunir coragem e assumir o risco profissional de revelar esses fatos nada ortodoxos. De repente, uma noite, enquanto tomava banho, me senti compelido a colocar no papel a experiência. Tive uma forte sensação de que o momento chegara, de que não deveria mais guardar o que sabia, deveria dividir com os outros o que aprendi e não manter em segredo. O conhecimento viera através de Caterine, agora cabia a mim transmiti-lo, embora consciente de que nenhuma consequência que viesse enfrentar seria tão arrasadora como o de não compartilhar o conhecimento que eu adquiria sobre a imortalidade e o verdadeiro sentido da vida.
sempre que lhe dizia que estava com medo de me arriscar, ele, nas primeiras horas da madrugada, pensei no meu avô húngaro, que morreu quando eu ainda era adolescente. Sempre que ele dizia que estava com medo de me arriscar, ele carinhosamente me incentivava, repetindo sua expressão preferida: diacho, diacho. Bom, geralmente eu aconselho a quem não acredita ainda na reencarnação que leia esse livro e assista Minha Vida em Outras Vidas, além também do filme da Shirley MacLaine, Minhas Vidas. A Shirley MacLaine tem o livro e tem o filme, tá? Vale a pena ver porque é uma experiência fantástica. Creia quem queira. Esse livro foi lido por mais de 1.600.000 pessoas. Muito obrigado. Bom, boa noite. O pessoal errou o caminho? A secura do ar. A secura do ar. Antes de nós entrarmos no tema da noite, Francis Bacon nos trouxe o método indutivo. René Descartes trouxe o método dedutivo e o processo analítico, ou seja, a decomposição de um todo em partes iguais, e a análise dessas partes fazia com que nós nos aproximássemos de algumas leis. Isaac Newton concebeu o universo como uma grande máquina, abordagem mecanicista. E tempo depois, Augusto Comte nos trouxe o positivismo, ou seja, estava instituído o método científico clássico, aquele que permitiu que nós construíssemos a nossa civilização atual, mas distanciada do fator alma. Então, a abordagem científica, a metodologia científica que o Klaus se referiu, nos permitiu realizar tremendas conquistas tecnológicas, mas nos distanciou, criou uma dicotomia espírito e matéria. Acontece que teve uns malucos no início do século XX que vieram com uma história de mecânica quântica. Einstein, Bohr e tantos outros. E um deles, que teve cidadania norte-americana e brasileira, David Bohm, escreveu um livro extraordinário, A Totalidade e a Ordem Implicada. O que significa isso? Que existe uma força. Veja, é um físico quântico falando isso. Tem uma força desconhecida por nós que se manifesta e cria o mundo que conhecemos. O nome, podemos dar o nome que quisermos. Foi quando as premissas básicas da metodologia científica clássica começaram a cair. Não serve mais? Claro que serve, para aplicações limitadas. Mas a concepção do universo e da vida após as contribuições da mecânica quântica mudaram completamente. Provavelmente Brian Weiss não teria dificuldade hoje que ele encontrou na década de 70. Os avanços em termos de concepções da vida, da manifestação da consciência, são tremendos. Hoje já se tem clara a manifestação dessa força subjacente à vida. Livros e abordagens que trazem que a consciência se manifesta, a consciência cria. Pensadores que, às vezes, muitos contestam, como Amit Goswami, que é um físico que criou as pontes entre espiritualidade e matéria, traz claramente isso. Aliás, o tema de um dos livros dele é o universo autoconsciente.
Oi? Eu fiz 20 anos, Exatamente. Está com quase 90 anos. Então, esse livro dele, O Universo Autoconsciente, trouxe isso de uma forma muito clara. A consciência cria a matéria. Ele tem um outro livro que se chama Física da Alma. E tem um outro que se chama Ativista Quântico. Como a mecânica quântica afirma que quando o observador interfere no objeto observado, a partir dessa concepção, ele desenvolveu essa do ativista quântico, ou seja, a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas observações, nós nos transformamos em co-criadores do universo. Não é o convite que Jesus nos faz, que os Espíritos nos trazem o tempo todo, de atuarmos como co-criadores, e aí o poder do pensamento e da natureza dos pensamentos trazem a diferença. E aí um livrinho assim pequenininho de Emmanuel, Pensamento e Vida, nos coloca frente a essa tremenda oportunidade e responsabilidade perante o existir. Fritz J. Capra, nas suas obras, nos traz essa abordagem de uma forma bastante profunda também. Conexões ocultas, pertencendo ao universo. O primeiro dele, que traduzi no Brasil, né? O tal da física. E tantos outros. Ou seja, hoje, a nossa ciência dispõe de ferramentas e concepções que, salvo fundamentalismo míope, permite que avancemos em direção à compreensão mais profunda dessa realidade que dita a realidade da matéria, que é a realidade espiritual, que é a realidade dessa força criadora, mantenedora, atratora do universo, que pode usar o nome que seja, mas que nós denominamos Deus. Então, obrigado pela oportunidade de fazer essa pequena digressão aqui. E isso permite que nós avancemos no tema de hoje de uma forma um pouco diferente, não é? O tema de hoje, dentro do capítulo 7, como o Cláudio disse, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Nós já comentamos na quarta-feira passada que não são os baldos de conhecimentos, nós somos simples, não são os orgulhosos, são os humildes. E o tema, especificamente dos itens 3 a 6, que trata aquele que se eleva será rebaixado. E naquelas conversas que Jesus teve com os seus discípulos, perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Uma dificuldade que permanece até hoje. Que reino é esse? A que reino Jesus se referia? A que reino os discípulos, os apóstolos de Jesus concebiam? Para eles, o reino era aquele que ia ser implantado, nas palavras atuais, por um golpe de Estado. Ou seja, Jesus e os seus exércitos iam produzir um golpe de Estado, assumir o controle da Judéia, derrubar os fariseus e avançar nas outras nações, derrubar o Império Romano e estabelecer o reino dos céus na terra. Eu vou me permitir depois ler alguns trechos do livro extraordinário Boa Nova para ilustrar melhor isso. Então, a elucubração dos apóstolos tinha a limitação ainda do ser encarnado. Eles imaginavam o reino na terra. Novamente, a questão do ponto de vista que nós trabalhamos já no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí, neste livro, Boa Nova, capítulo 4, Humberto nos relata que Jesus disse o seguinte a Zebedeu: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Vejam só como as premissas, as referências começam a mudar completamente.
E chamando assim um menino, e o colocou no meio deles, disse: digo-vos em verdade, que se não converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. E essa afirmação de Jesus leva a uma série de confusão. Tal como os pobres pelo Espírito significam humildes, o mesmo se aplica a essa afirmação de Jesus. A criança é um espírito encarnado. Enquanto criança humana, sim, ela é simples, ela é humilde, ela é espontânea. À medida que ela vai complementando a sua encarnação e assumindo a sua verdadeira personalidade, as suas tendências, os seus hábitos afloram, e aquela simplicidade, aquela ingenuidade começa a ser substituída muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. É a isso que Jesus se referia. Não perdemos essa simplicidade, não perdemos essa espontaneidade, não perdemos essa humildade. Se tornar pequeno como essa criança, a questão do orgulho. Lembrando que nós somos aprendizes da vida, que por melhor que eu seja, eu sempre posso aprender um pouco mais. Porque os orgulhosos intelectuais acham, nós comentamos isso, que sabem tudo. Nós comentamos isso. Quando completamos a nossa faculdade, o nosso mestrado, o nosso doutorado, o nosso PhD, nós estamos nos especializando numa fração, nos tornando especialistas. O que é especialista? É um recorte do conhecimento, que com o tempo também muda. Como alimentarmos a ilusão de sabermos tudo? E aí nós nos lembramos de Sócrates, lembra? Quando o oráculo de Delfos disse a ele, que ele era o homem mais sábio da Grécia. E ele chegou à conclusão depois que de fato deveria ser, porque era o único que sabia, que tinha noção da sua ignorância. Só sei que nada sei. Quando nos lembramos de Paulo, que também mencionamos, reportando-se a Lucas, por mais que estudemos, existe um abismo entre nós e a sabedoria humana. É essa disposição, essa predisposição, essa humildade de reconhecer que estamos em permanente aprendizado a que Jesus se referia. Jesus não estava convocando os seus discípulos humanos ali encarnados. Não eram os seres humanos ali, os pescadores, mas sim os espíritos que ali se manifestavam, que já tinham, de alguma forma, já tinham assumido esse compromisso no plano espiritual, e que estavam sendo convocados para serem colaboradores dele, Jesus, ao longo dos séculos. Nós precisamos ampliar nossa visão. Muitos deles reencarnaram depois, ao longo desses séculos, para complementar, para dar sequência, para revigorar a mensagem da Boa Nova. Vejam só, Salomé, não aquela Salomé antiga, mas a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproximou dele com seus dois filhos, Tiago maior e João, que viria a ser o futuro evangelista. E o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe Jesus: que queres? Resposta: manda, disse ela, que esses dois filhos, esses meus dois filhos, tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. De novo, a visão de um reino terreno. Salomé imaginava Jesus sentado num trono, e Tiago maior de um lado e João do outro. Resposta: não sabes o que pedes. Vejam, Jesus era amoroso nas suas respostas. Não sabes o que pedes. E não sabia mesmo. Longe estava de ser um reino no plano terrestre. Podeis vós ambos, se referindo aos filhos dela, beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, com aquela alma apaixonada das juventudes, porque ambos eram jovens ainda. Podemos.
Jesus replica: é certo que bebereis o cálice que eu vou beber, e de fato beber. Todos os apóstolos de Jesus beberam do cálice que Jesus bebeu. Todos foram assassinados, mortos, degolados, decapitados, apedrejados, martirizados, com exceção de João, que quase nonagenário na ilha de Pátimos, quando já não podia realizar mais as suas pregações, só repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, e nos legou a revelação do Apocalipse. Então, completando: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. Vejam só, não há privilégio sobre as leis divinas. Os discípulos que seguiram Jesus, os discípulos atuais que procuram seguir Jesus, bebem do seu cálice, em misturas diferentes em função das características da época. Mas estar ao lado de Jesus é mérito, é a realização do trabalho de transformação ao qual estamos convocados a realizar. E esse mérito é medido perante as leis divinas. De novo, aquela noção baixa do ponto de vista. E aqui um detalhe interessante: isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Em várias passagens do Evangelho, Jesus deixa claro que ele não é o Pai. A distinção entre a força criadora, que ele denominou o Pai, que foi uma tremenda revelação para nós, e ele, Filho. Então, para aqueles que ainda têm aquela informação de que Jesus é Deus, o Evangelho nos dá várias passagens onde ele, Jesus, afirma o contrário. Jesus é o irmão nosso, que passou pelas mesmas situações que nós passamos, pelas mesmas fases, pelas mesmas etapas de aprendizado, de transformação. Só que foi criado muito antes. É o irmão mais velho. É aquele que se religou já ao Pai. Aí sim, eu e o Pai somos um. No sentido de que as conquistas da espiritualidade, as conquistas espirituais, a imersão dos atributos essenciais nele, já estão realizadas. Que é o que nós estamos caminhando. Os outros 10 apóstolos, quando ouviram essa história de Salomé, ficaram injuriados. Quase. Eu estou sendo gravado. Quase. Ficaram injuriados. Ficaram injuriados. E Jesus, de novo, chamando-os para si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. E aqui a afirmação do que nós acabamos de dizer: o reino dos céus, ele está em cada um de nós, e ele aflora à medida que nós aprendemos a servir. O que significa isso? Significa a substituição gradual da nossa manifestação primitiva egóica, na qual nós pensamos primeiro em nós mesmos, no nosso interesse próprio. Deus sendo único, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Isso nos traz o sentimento do pertencimento, que nos leva a essa propulsão a servir, ao auxílio, à caridade, à fraternidade, que são as virtudes do Espírito que vão gradualmente substituindo os vícios primitivistas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Essas, as virtudes do Espírito, são as características do reino dos céus. Eu vou me permitir compartilhar com vocês um texto desse livro extraordinário, que é a Boa Nova.
Levi, Mateus, eu já tinha comentado também na quarta-feira passada, tinha, assim, acabado com a pretensão, com a esperança dos amigos que o procuraram. O Lisandro, que era um aleijado, o Áquila, que era um abandonado pela família, e Pafos, que vivia em aflições. E Levi chega para ele e fala: escuta, o que o reino, o que a boa nova, o que o evangelho vai aproveitar de vocês nessa situação? Eles saíram arrasados, imagina, né? E chega para Jesus, todo feliz, todo alegre, e comenta com eles, comenta com Jesus sobre isso. A reação do mestre, amorosamente, enlaça Levi e diz: Levi, são os deserdados do mundo que precisamos acolher. Os vitoriosos deste mundo não estão sensíveis à mensagem da boa nova. E aí, Herculano Pires descreve o que eu vou ler para vocês. Mas antes disso, Levi ficou tão chocado, em termos de despertar mesmo, com as afirmações de Jesus, que ficou assim: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Levi, quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, e aí descreve como seria mais ou menos o reino da terra, ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. O que são estradas desataviadas da natureza? Trilhas. Aquelas trilhazinhas de terras rurais, muito parecida com essas trilhas aí da estrela nas quais eu caminho. Esses senhores iam protestar contra isso. Por não estarem no íntimo desarmados das validades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O que nós fizemos ao longo desses séculos? O que nós fizemos? O que estamos fazendo hoje? Jesus, numa conversa com os seus apóstolos, seus discípulos. E vai mais. Nessa conversa que ele teve com Zebedeu todo entusiasmado: Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho.
aumentaremos o número dos seguidores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda glória e de toda vida, pede um coração para ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? A quem Jesus se referiu? O exemplo, ele deu o exemplo dele mesmo. Esse é o alerta para os vícios do pensar que alimentamos ainda hoje, quando não conseguimos nos desprender e nos desapegarmos das questões da matéria. E tem mais, ele continua. Ele entrou num sábado na casa de um dos principais fariseus para fazer a sua refeição, e aí aquela história dos mais arrojados se sentarem nas primeiras fileiras de um grande banquete. E Jesus, percebendo, nos trouxe a parábola de que, quando formos convidados, colocarmos no último lugar, a fim de que, quando aquele que nos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós motivo de glória. Ou seja, a que banquete Jesus estava se referindo? São os nossos banquetes materiais? Não. É o processo de regeneração da humanidade. É o banquete permanente ao qual nós estamos convidados o tempo todo. Que, se não alimentarmos nosso orgulho e a nossa vaidade, humildemente, nós conquistaremos o direito de fazer parte desse banquete. Mais uma vez, importa lembrar que Jesus se refere ao ser espiritual que somos. E o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, essa teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E mostra isso também ao longo das encarnações sucessivas. E tem aí uma série de exemplos, eu vou citar alguns. No capítulo 2 do Evangelho, nós vimos isso já. A rainha de França, que ao desencarnar chega no plano espiritual e se espanta ao ter que fazer a reverência, ao descobrir, ao perceber que os seus servos mais humildes, do ponto de vista espiritual, ocupavam hierarquia superior. A história do rico avarento. Por outro lado, a de Zaqueu, que, em sendo rico, se arrependeu, trabalhou e corrigiu seus erros. O caso do óbolo da viúva, que, não tendo o que ela tinha, ela deu. Ou seja, a caridade desinteressada. No capítulo, na segunda parte do Céu e Inferno, quando trata de espíritos felizes, a condessa Paula, condessa rica, com a vida extraordinária do ponto de vista terrestre,
mas humilde, caridosa, que atendia às necessidades daqueles que estavam ao seu redor, próximos a ela, sem sinalizações. E depois, no Evangelho, nós vamos ver isso lá na frente, no capítulo 17, o homem de bem, o título sede perfeitos, a conquista dos valores do Espírito, que faz com que nós despertemos em nós este reino dos céus. No livro Sinal Verde, André Luiz nos traz uma mensagem extraordinária sobre essa questão da humildade. Ele afirma que a humildade é um anjo mudo. Só para nós compartilharmos, no contexto dessa obra, André Luiz compara a vida a um trânsito moral. Assim como nas ruas há sinais que regulam a passagem, na convivência humana também existem os semáforos, os sinaleiros, sinal verde, que mantêm a harmonia. E segundo ele, o guarda de trânsito mais eficaz das nossas relações é justamente a humildade, que ele chama de o anjo mudo. Por que o anjo mudo? Porque não precisa de alarde, age em silêncio, sem ostentação, silencia o mal em nós mesmos, ao conter o orgulho e a vaidade, abre espaço para que a voz do bem se faça ouvir em toda a terra, mantém o sinal verde da felicidade, facilita a passagem segura nas ruas e estradas da vida, seja no lar, no trabalho ou na sociedade, protege contra conflitos, porque evita choques desnecessários, pois a humildade desarma o orgulho alheio e o nosso. Ou seja, a humildade é um anjo mudo. Silenciemos o mal em nós mesmos e a voz do bem se fará ouvir em toda a terra. E essa metáfora, ela é extremamente poderosa, porque mostra que a humildade não é passividade, vejam só. É uma virtude positiva, é uma força silenciosa que mantém a paz e abre os caminhos. E aqui eu vou repetir algumas aplicações práticas que nós mencionamos na quarta-feira passada. A humildade no lar é ouvir mais e impor menos. No lar, nas paredes da nossa casa, com os nossos, ouvir mais e impor menos. Aliás, eu lembrei o homúnculo de Penfield, né? Mas enfim, vamos em frente. No ambiente de trabalho, competitividade, aquela coisa toda, é reconhecer o valor do outro. No centro espírita, é servir sem buscar destaque. É fácil, mas é o que devemos fazer. E na vida íntima, é aceitar críticas construtivas e aprender com elas. Como é que nós estamos recebendo críticas? No sentido da infalibilidade, do privilégio. Como é que estamos recebendo críticas? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 24, que trata sobre humildade, diz que o reino dos céus começa no coração humilde. A humildade é a base de toda a grandeza. Que possamos, a cada dia, trocar o orgulho pela simplicidade e a vaidade pelo serviço. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Som. Mestre Jesus, uma vez mais e sempre, Senhor, receba o nosso pleito de gratidão. Que a força do teu amor, dos teus exemplos, pulse cada vez mais intensamente
em nossas mentes e em nossos corações. Senhor, que sintamos a alegria que sentiram Tiago e João, Pedro, Mateus, Marcos, ao receber o teu convite para se transformarem em teus discípulos, propagadores da tua obra ao longo dos tempos. Que transformemos esse convite em uma fonte inesgotável de força moral, de perseverança, capaz de nos colocarmos acima das questiúnculas que ainda apicaçam a nossa alma, resultante do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos a descobrir, a sentir cada vez mais intensamente a presença do Pai em nós, nos convocando para descobrirmos a presença do Pai nos nossos semelhantes. Que transformemos gradualmente a situação atual do nosso planeta. Que destruamos as barreiras existentes entre os povos. Que deixemos de lado os preconceitos, quaisquer que sejam as naturezas. Que redescubramos a alegria do equilíbrio da vida, de toda a vida, vida humana e não humana, encarnada ou desencarnada, rumo às alegrias do porvir. E assim, com as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus o Divino Mestre, dos nossos mentores e amigos espirituais que nos assistem na tarefa da preleção da noite, do trabalho de paz que irá seguir, pedindo licença para encerrarmos essa preleção, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.